Ninguém foi na festa do filho paralítico do milionário, mesmo com tudo milimetricamente planejado para parecer perfeito. Entre balões dourados e mesas intactas, o silêncio revela o peso do preconceito que afastou todos os colegas. Mas quando a esperança parecia perdida, uma menina pobre diz: "Posso participar?", com os olhos cheios de coragem e ternura. E com esse gesto simples, ela transforma a solidão em riso e a dor daquele menino em algo que ele não sentia há muito tempo: pertencimento. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Na cobertura mais luxuosa do Morumbi, em São Paulo, Ricardo Albuquerque supervisionava pessoalmente cada detalhe da festa de aniversário de seu filho Lucas. Com a precisão de quem comandava um império farmacêutico avaliado em bilhões, ele conferia a disposição dos balões dourados, a montagem da mesa de doces assinada por confeiteiros premiados e a instalação do telão onde seriam projetadas fotos e vídeos do aniversariante. "Os palhaços chegam às 3, certo?", perguntou Ricardo à organizadora de eventos, ajustando o relógio de ouro no pulso. E o mágico confirmou presença. "Sim, senhor Albuquerque, está tudo conforme o planejado", garantiu a mulher checando seu tablet. "O bolo chega em 1 hora." Ricardo assentiu, satisfeito. Seu filho merecia a melhor festa que o dinheiro pudesse comprar. Era o primeiro aniversário desde o acidente que havia tirado Beatriz, sua esposa, e deixado Lucas confinado a uma cadeira de rodas. Ricardo tentava, com todo o esforço possível, reconstruir alguma normalidade na vida do menino. Na suíte principal, Dona Marta, a dedicada cuidadora de Lucas, terminava de arrumá-lo. Aos 9 anos, o garoto tinha os mesmos olhos intensos do pai, mas a delicadeza dos traços lembrava a mãe. "Como estou?", perguntou Lucas, ajeitando a gola da camisa. "Como um verdadeiro cavalheiro", respondeu Dona Marta com um sorriso caloroso. "Seus amigos vão ficar impressionados." Lucas tentou sorrir, mas a expressão não alcançou seus olhos. Fazia quase 1 ano que não via seus colegas de escola. Depois do acidente, seu pai o transferira para um programa de educação domiciliar. As visitas prometidas pelos antigos amigos foram se tornando cada vez mais raras, até cessarem completamente. "Acha que todos virão mesmo?", Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro. Dona Marta apertou gentilmente seu ombro. "Claro que sim. Quem perderia uma festa destas?" O salão de festas da cobertura estava magnificamente decorado. Ricardo havia contratado os melhores profissionais de São Paulo para transformar o espaço em um mundo de aventuras, com referências aos heróis e jogos favoritos de Lucas. Uma rampa especial tinha sido instalada para garantir que o aniversariante pudesse acessar todos os espaços. Às 3h30 tudo estava pronto. Os garçons em uniformes impecáveis aguardavam com bandejas de quitutes elaborados. A mesa de doces exibia criações que pareciam obras de arte. O DJ testava o sistema de som. Os animadores ensaiavam suas performances entre as antiguidades valiosas e obras de arte da coleção Albuquerque. Às 4 horas, horário marcado no convite, ninguém havia chegado. "Trânsito de São Paulo", justificou Ricardo, consultando o relógio pela 3ª vez em 5 minutos. Sempre caótico nas sextas-feiras. Às 4h30, seu telefone começou a tocar. Era o primeiro dos muitos pais que ligariam nas próximas horas com desculpas elaboradas. Uma criança com febre repentina, outra com compromisso inadiável que havia sido esquecido. Uma família que precisou viajar de última hora. Ricardo ouvia cada justificativa com um sorriso forçado, enquanto sentia um peso crescente no peito. Não era estúpido. Conhecia bem o distanciamento que a deficiência física provocava nas pessoas. Não por maldade deliberada, mas por um desconforto profundo, um preconceito velado que as pessoas sequer reconheciam em si mesmas. Às 5h30, quando o último dos 28 convidados havia cancelado, Ricardo encontrou Lucas na varanda, observando a cidade que se estendia abaixo. O menino estava imóvel em sua cadeira, o olhar perdido no horizonte onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons alaranjados que se misturavam à poluição. "Eles estão atrasados", disse Ricardo, aproximando-se com falsa casualidade. "Sabe como é o trânsito? Talvez devêssemos começar sem eles."
O que acha de chamarmos o mágico? Lucas virou-se para o pai. Havia uma compreensão adulta em seus olhos infantis, uma sabedoria nascida da dor. Ninguém vai vir, não é, pai? Ricardo sentiu as palavras como um golpe físico. Quis mentir, proteger seu filho da crueldade do mundo, mas não conseguiu. Ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas, ficando na altura dos olhos do menino. Lucas, Tudo bem. O garoto interrompeu com uma dignidade que partiu o coração de Ricardo. Podemos só nós dois comer bolo e assistir a um filme? A alguns quilômetros dali, no bairro do Ipiranga, Júlia Santos corria pelas ruas com uma sacola de pães quentinhos. Aos 9 anos, tinha a responsabilidade de buscar o pão da tarde na padaria, enquanto sua avó, Dona Francisca, preparava o café. Cuidado com o troco, menina, gritou seu Zé, o padeiro, enquanto Júlia saía apressada. Pode deixar, respondeu ela, guardando cuidadosamente as moedas no bolso do vestido simples, mas impecavelmente limpo. Júlia era conhecida no bairro por sua energia e determinação. Filha de um pedreiro e uma técnica de enfermagem, crescera ouvindo que a educação era o único caminho para mudar de vida. Levava a sério os estudos e sonhava em ser cientista, como o avô que nunca conhecera. No caminho de volta, decidiu pegar um atalho por uma rua arborizada que cortava um dos bairros mais exclusivos da região. Foi quando avistou, acima dos muros altos de uma mansão, diversos balões dourados que refletiam a luz do entardecer. Curiosa, Júlia parou e ficou na ponta dos pés tentando enxergar além dos muros. Conseguiu vislumbrar um jardim exuberante e parte de uma decoração festiva. Continuou caminhando, mas algo a incomodava. Apesar dos evidentes sinais de festa, não ouvia risadas ou música animada, apenas um silêncio opressivo. Movida por um impulso que nem ela mesma compreendeu, Júlia aproximou-se do portão. O segurança a observou com desconfiança. O que deseja, menina? É uma festa, perguntou Júlia, apontando para os balões. Aniversário do filho do patrão, respondeu o homem, sua expressão suavizando-se. Mas parece que ninguém veio. Júlia franziu a testa. Ninguém? Nem um único convidado, confirmou o segurança, balançando a cabeça. O menino está lá em cima, na cadeira de rodas dele, esperando. É de cortar o coração. Júlia olhou para sua sacola de pães, depois para o relógio no pulso, um presente de seu pai quando tirara a melhor nota da classe. Estava atrasada, e sua avó ficaria preocupada. Mas algo mais forte a impelia a agir. Posso entrar? Perguntou decidida. Eu não fui convidada, mas ninguém deveria passar seu aniversário sozinho. O segurança hesitou, olhando da menina simples para a mansão silenciosa. Espere aqui, disse ele, finalmente. Pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Minutos depois, um homem alto de terno impecável apareceu no portão. Ricardo Albuquerque observou com surpresa a pequena figura à sua frente. Uma menina de tranças, segurando uma sacola de pão, com tênis gastos mas limpos e um vestido simples. Havia algo em seus olhos, uma determinação, uma sinceridade, que o deteve. Boa tarde, senhor, disse Júlia com a educação que sua avó sempre exigira. Eu estava passando e vi os balões da festa. O guarda disse que é aniversário do seu filho e que ninguém veio. Posso participar? Prometo me comportar. A primeira reação de Ricardo foi de desconfiança. Anos no mundo corporativo o haviam ensinado a sempre questionar as intenções alheias. Mas antes que pudesse responder, ouviu o som da cadeira de rodas motorizada de Lucas se aproximando. Pai, quem é? Perguntou o menino, aparecendo ao lado do pai. Quando Lucas e Júlia se olharam, algo imediato e inexplicável aconteceu. O reconhecimento instintivo que às vezes ocorre entre almas afins. O rosto de Lucas, antes abatido, iluminou-se com um sorriso genuíno. Você veio para minha festa? Perguntou ele com esperança renovada. Júlia sorriu, aliviada pela recepção calorosa. Vim sim, se seu pai deixar. Trouxe pão fresquinho da padaria do seu Zé. Podemos compartilhar. Lucas olhou para o pai com um entusiasmo que Ricardo não via há meses. Ela pode ficar, pai, por favor? Ricardo observou a transformação no filho e sentiu algo desmoronar dentro de si. Uma barreira que nem sabia que havia construído. Com um aceno, abriu caminho para que Júlia entrasse. Bem-vinda à festa de aniversário de Lucas.
disse ele, com uma gratidão que não conseguiu expressar em palavras. Assim que entrou na mansão dos Albuquerque, Júlia sentiu-se momentaneamente intimidada pelo luxo que a cercava. Candelabros de cristal, móveis que pareciam saídos de um palácio e uma decoração que custaria anos do salário de seu pai. Mas seu desconforto logo se dissipou quando viu a expressão radiante de Lucas. "Você gosta de super-heróis?" perguntou ele, apontando para sua própria camiseta estampada com personagens de quadrinhos. "Adoro", respondeu Júlia com entusiasmo sincero. "Meu favorito é aquele que tem poderes de inteligência superior. Acho que é porque quero ser cientista um dia, como meu avô." Lucas sorriu genuinamente interessado. "Meu avô também era cientista. Ele criou remédios importantes na empresa do meu pai." Ricardo observava a interação com uma mistura de alívio e fascínio. Havia meses que não via seu filho tão animado, tão normal. Os funcionários contratados para a festa, palhaços, mágicos, garçons, pareciam igualmente surpresos com a súbita mudança na atmosfera. "Que tal cortarmos o bolo?" sugeriu Ricardo, aproveitando o momento positivo. "Só se a Júlia me ajudar a apagar as velas", respondeu Lucas olhando para sua nova amiga. E foi assim que, minutos depois, a imensa sala de festas vazia, exceto por 3 pessoas, se encheu de risos quando Júlia e Lucas sopraram juntos as 9 velas do elaborado bolo temático. Ricardo, quebrando todas as regras de etiqueta que normalmente seguiria, cortou 3 fatias generosas e as serviu diretamente nas mãos, sem pratos. "Vovó diz que bolo de aniversário comido com as mãos tem gosto de felicidade", comentou Júlia, com o rosto já manchado de chocolate. Ricardo observou os dedos impecavelmente limpos de seu filho se sujarem de glacê pela primeira vez em anos e sentiu uma emoção que não conseguia nomear. Lembrou-se de Beatriz, de como ela sempre insistia que as melhores memórias da infância envolviam bagunça. "O que você gostaria de fazer agora, aniversariante?" perguntou Ricardo, surpreendendo a si mesmo ao sentar-se no chão de mármore importado, ao lado das crianças. Lucas olhou ao redor, pensativo, seus olhos pousando nos diversos espaços interativos montados para a festa. "Podemos tentar tudo com a Júlia?" As horas seguintes foram de pura alegria. A cadeira de rodas de Lucas, antes símbolo de limitação, transformou-se em nave espacial. Tanque de guerra, carruagem encantada, tudo alimentado pela imaginação vibrante de Júlia, que incluía o amigo em cada aventura como protagonista, nunca como vítima ou coadjuvante. "Capitão Lucas, precisamos de suas coordenadas para a próxima missão", exclamava ela, enquanto empurrava a cadeira pelos corredores da mansão, passando por funcionários atônitos que não conseguiam esconder seus sorrisos ao verem o jovem patrão finalmente agindo como a criança que era. Ricardo seguia os dois, primeiro a uma distância respeitosa, depois cada vez mais envolvido nas brincadeiras. Em determinado momento, Dona Marta encontrou-o deitado no tapete persa da biblioteca, fingindo ser um dragão derrotado pelos cavaleiros corajosos. O sol já estava se pondo quando Ricardo percebeu o horário. Com um sobressalto, lembrou-se que Júlia provavelmente tinha família esperando por ela. "Júlia, precisamos ligar para seus pais. Devem estar preocupados", disse ele, subitamente consciente de sua irresponsabilidade ao não ter pensado nisso antes. A menina arregalou os olhos. "Minha avó, ela deve estar super preocupada. Eu só ia buscar pão." Ricardo imediatamente providenciou que seu motorista particular levasse Júlia para casa, insistindo em acompanhá-la pessoalmente para explicar a situação. Lucas, embora claramente desapontado com o fim da festa, mostrou maturidade ao se despedir. "Esse foi o melhor aniversário da minha vida", disse ele, segurando as mãos de Júlia. "Podemos nos ver de novo?" "Claro que sim, somos amigos agora", respondeu ela com naturalidade e acrescentou em um tom confidencial: "E amigos de verdade ficam juntos para sempre." O carro de luxo de Ricardo causou sensação quando estacionou na rua simples do Ipiranga. Crianças jogando bola na rua pararam para admirar o veículo reluzente. Vizinhos espiavam discretamente pelas janelas. Júlia, completamente alheia ao impacto de sua chegada, saltou do carro assim que avistou o pequeno sobrado onde morava com a avó. "Vovó, vovó!" chamou ela,
correndo até a porta onde uma senhora de cabelos grisalhos e postura ereta aguardava com expressão preocupada. "Menina do céu, onde você se meteu? Estávamos quase chamando a polícia", exclamou Dona Francisca, abraçando a neta com alívio evidente. Ricardo aproximou-se, consciente do contraste entre seu terno caríssimo e o ambiente modesto. "Senhora, peço desculpas pelo transtorno. Sou Ricardo Albuquerque. Sua neta apareceu na festa de aniversário do meu filho e... O homem do remédio", interrompeu Dona Francisca, com um lampejo de reconhecimento nos olhos. "O senhor é dono da Albuquerque Farmacêutica, não é? Trabalhei como faxineira no laboratório do seu pai por mais de 20 anos. Ricardo piscou, surpreso. "A senhora trabalhou com meu pai?" "Sim, até me aposentar", confirmou ela, seu olhar avaliando-o com uma franqueza desconcertante. "Seu pai era um homem bom. Sempre perguntava sobre minha família, sobre este gêniozinho aqui", acrescentou, acariciando os cabelos de Júlia. Um silêncio momentâneo pairou entre eles, carregado de conexões inesperadas e coincidências que pareciam significativas demais para serem ignoradas. "Por favor, entre", convidou Dona Francisca, quebrando o silêncio. "O café deve estar pronto, e meu filho e minha nora estão para chegar do trabalho." Ricardo hesitou. Há quanto tempo não entrava na casa de pessoas comuns, sem agenda ou interesses comerciais? O mundo, além de suas mansões, empresas e hotéis de luxo, havia se tornado quase abstrato. "Só um café rápido", aceitou ele finalmente. "Meu filho está me esperando." O interior do sobrado era modesto, mas impecavelmente limpo e organizado. Fotos de família decoravam as paredes. Júlia em vários estágios de crescimento, seus pais em momentos felizes e um homem de óculos em uma formatura segurando um diploma. "Meu falecido marido", explicou Dona Francisca, notando o interesse de Ricardo pela foto. "Antônio Santos. Era pesquisador. Estudava tratamentos cardíacos acessíveis para populações de baixa renda." Ricardo examinou a foto com mais atenção. "Santos. O nome me é familiar." "Duvido", respondeu a senhora com um sorriso resignado. "Meu Antônio publicava em revistas científicas pequenas, principalmente em português e espanhol. O mundo acadêmico de prestígio nunca deu muita atenção ao trabalho dele." Antes que Ricardo pudesse responder, a porta da frente se abriu e um casal entrou, claramente exaustos após um longo dia de trabalho. O homem, de mãos calejadas e ombros largos, vestia roupas simples com manchas de cimento. A mulher, de uniforme hospitalar, carregava uma bolsa pesada e tinha olheiras pronunciadas. "Júlia, graças a Deus", exclamou a mulher, abraçando a filha. "Sua avó nos ligou desesperada. Mamãe, eu fiz um amigo novo. Ele tem uma cadeira de rodas que parece uma nave espacial e o pai dele é dono de uma empresa de remédios e tivemos a melhor festa de aniversário do mundo", disparou Júlia, as palavras atropelando-se em sua empolgação. Foi só então que os pais de Júlia notaram a presença de Ricardo na pequena sala. Houve um momento de reconhecimento imediato, o tipo de reconhecimento que ocorre quando mundos drasticamente diferentes colidem. "Carlos Oliveira", apresentou-se o pai de Júlia, estendendo a mão calejada. "Esta é minha esposa, Regina." Ricardo apertou a mão oferecida, sentindo os calos que contavam histórias de trabalho árduo. "Ricardo Albuquerque, sua filha salvou a festa de aniversário do meu filho hoje." Enquanto tomavam café na pequena cozinha, Ricardo ouviu sobre a rotina da família Oliveira Santos. Carlos trabalhava em construções por toda São Paulo, atualmente em um condomínio de luxo no Morumbi. Ironicamente, a apenas algumas quadras da mansão de Ricardo. Regina fazia dupla jornada como técnica de enfermagem no Hospital das Clínicas e estudava à noite para completar sua graduação em enfermagem. "Júlia fica com a avó enquanto trabalhamos", explicou Regina. "É difícil, mas nos viramos." "Mamãe vai ser enfermeira-chefe um dia", declarou Júlia com orgulho absoluto. "E papai vai ter sua própria construtora. E eu vou ser cientista, como vovô." A convicção inabalável da menina em um futuro melhor, apesar das evidentes dificuldades presentes, tocou algo profundo em Ricardo. Lembrou-se de seu próprio filho, com todos os privilégios do mundo, mas sem a mesma centelha de esperança nos olhos. Ricardo voltou para casa naquela noite
com a mente repleta de pensamentos contraditórios. Na cobertura silenciosa e imponente, encontrou Lucas ainda acordado, esperando ansiosamente seu retorno. Como é a casa dela, pai? Ela tem muitos brinquedos? Quando podemos convidá-la de novo? As perguntas do menino vinham em rajadas entusiasmadas. Sentando-se na beira da cama do filho, Ricardo percebeu que não sabia como descrever o que havia visto. Como explicar a um menino que crescera entre privilégios extremos a beleza da simplicidade daquele lar, onde a ausência de luxo era compensada por uma abundância de afeto e dignidade. É uma casa pequena, mas muito acolhedora, respondeu finalmente. E acho que o maior tesouro dela são os livros. Tem estantes cheias em todos os cômodos. Os olhos de Lucas brilharam. Igual ao vovô, ele sempre dizia que livros são mais valiosos que dinheiro. Exatamente, concordou Ricardo, recordando seu próprio pai, o fundador da Albuquerque Farmacêutica, que apesar da fortuna acumulada, mantivera sempre hábitos simples e um compromisso inabalável com a ética. E sim, claro que podemos convidar Júlia para vir brincar qualquer dia desses. Nos dias que se seguiram, Ricardo mergulhou novamente na rotina frenética de reuniões e decisões corporativas, mas algo havia mudado sutilmente em sua perspectiva. Pegou-se observando seus executivos com olhar mais crítico, notando como falavam de cortes necessários e otimização de recursos, com a frieza de quem nunca havia experimentado realmente a precariedade. Numa tarde particularmente tensa, durante uma videoconferência com investidores americanos, Ricardo foi interrompido por uma ligação insistente em seu celular pessoal. Normalmente ignoraria, mas o nome no visor, Dona Marta, fez seu coração acelerar. A cuidadora de Lucas nunca o incomodaria no trabalho sem um bom motivo. Preciso atender. É sobre meu filho, disse ele, interrompendo bruscamente a reunião. Afastando-se das câmeras, atendeu com voz tensa. Aconteceu alguma coisa? Senhor Ricardo, desculpe incomodá-lo. A voz de Dona Marta soava simultaneamente aliviada e preocupada. Lucas está bem fisicamente, mas ele não para de perguntar pela menina Júlia. Recusa-se a fazer as atividades educacionais. Não quer comer direito, nunca o vi assim tão obstinado. Ricardo fechou os olhos, dividido entre a irritação e uma compreensão profunda do que estava acontecendo. Lucas, depois de meses de apatia, finalmente queria algo com intensidade suficiente para lutar por isso. Diga a ele que ligarei para a família dela hoje mesmo, respondeu Ricardo, surpreendendo-se com sua própria decisão. Talvez possamos organizar algo para o final de semana. Quando retornou à videoconferência, os rostos sérios dos investidores o encaravam com impaciência mal disfarçada. Como eu dizia, senhores, retomou Ricardo, sua mente já distante dali, sobre o corte na pesquisa de doenças raras. No sábado seguinte, o motorista de Ricardo estacionou novamente na rua Simples do Ipiranga. Desta vez, porém, não para deixar Júlia em casa, mas para buscá-la para um dia na mansão Albuquerque. Dona Francisca insistiu em acompanhar a neta e Ricardo sentiu-se secretamente aliviado. A presença da senhora de cabelos grisalhos e olhar penetrante transmitia uma solidez reconfortante. Lucas esperava ansiosamente na varanda quando o carro chegou. Seus olhos iluminaram-se ao ver Júlia saltando animadamente do veículo, carregando uma mochila surrada e uma caixa pequena embrulhada com papel colorido. Trouxe um presente para você, anunciou ela, assim que se aproximou. É atrasado, mas minha mãe sempre diz que presente de aniversário vale por um mês inteiro. Com mãos trêmulas de excitação, Lucas abriu o pacote, revelando um pequeno kit de cientista com microscópio de plástico, tubos de ensaio e produtos químicos inofensivos para experimentos simples. Era do meu pai quando criança, explicou Júlia. Vovó guardou todos esses anos. Achei que você ia gostar, já que também quer ser cientista. Lucas segurou o presente como se fosse feito de ouro. É o melhor presente que já ganhei, declarou com seriedade absoluta. Ricardo observou a cena com um nó na garganta. Nenhum dos caríssimos brinquedos eletrônicos que comprara para o filho havia provocado reação semelhante. O dia transcorreu em uma sucessão de brincadeiras, experimentos científicos improvisados no jardim, sob a supervisão atenta de Dona Francisca, que revelou surpreendentes conhecimentos de química básica, e uma sessão de histórias na biblioteca,
onde Lucas mostrou orgulhosamente sua coleção de livros. Durante o almoço, preparado pelo chefe particular dos Albuquerque, Ricardo notou como Dona Francisca observava tudo com olhos atentos, mas sem qualquer sinal de deslumbramento ou inveja. Havia nela uma dignidade tranquila que o intrigava. "A senhora é professora?" perguntou ele quando as crianças se afastaram para mais uma aventura pelos corredores da mansão. Dona Francisca sorriu. "Não oficialmente. Estudei apenas até o ensino médio, mas meu marido era professor universitário antes de se dedicar à pesquisa. Aprendi muito com ele, e depois continuei aprendendo por conta própria para poder ensinar meus filhos e agora minha neta." "Impressionante", comentou Ricardo sinceramente. "Júlia é uma criança extraordinária. Ela tem a curiosidade do avô e a determinação da mãe", respondeu a senhora com evidente orgulho. Depois, olhando diretamente nos olhos de Ricardo, acrescentou: "Seu filho também é especial. Tem um coração generoso, apesar de tudo que passou." A frase "apesar de tudo que passou" ecoou na mente de Ricardo pelo resto do dia. Beatriz, sua esposa, havia sido o equilíbrio de sua vida. A voz da compaixão e da ética quando ele se perdia nas exigências implacáveis do mundo corporativo. Desde que ela se foi, Ricardo havia se dedicado a proteger Lucas de qualquer sofrimento adicional, criando uma bolha de conforto e privilégios ao redor do filho. Mas teria essa proteção excessiva apenas isolado o menino, privando-o das experiências que constroem resiliência e empatia? Ao entardecer, quando Júlia e Dona Francisca se preparavam para partir, Lucas segurou a mão da amiga com força. "Você pode vir de novo amanhã?" perguntou ele com ansiedade mal disfarçada. Júlia olhou para a avó incerta. Foi Ricardo quem interveio. "Lucas, Júlia precisa passar tempo com a família dela também", explicou gentilmente. "Mas talvez possamos combinar outro encontro para o próximo final de semana?" "Na verdade", disse Dona Francisca, surpreendendo a todos, "tenho uma sugestão. Por que Lucas não vem à nossa casa na próxima vez? Temos um quintal pequeno, mas cheio de árvores frutíferas. As crianças do bairro sempre se reúnem lá nos fins de semana." O silêncio que seguiu a proposta foi carregado de implicações não ditas. Lucas nunca havia visitado a casa de um colega desde o acidente. Ricardo raramente o levava a lugares públicos, temeroso das barreiras arquitetônicas e dos olhares curiosos ou, pior, piedosos. "Tem escadas?" perguntou Ricardo, tentando não soar desconfiado. "A cadeira de Lucas. Apenas 3 degraus na entrada", respondeu Dona Francisca. "Meu genro e os vizinhos podem construir uma rampa improvisada em uma tarde. O banheiro é no térreo e o quintal é plano." Ricardo olhou para o filho, vendo em seus olhos um misto de ansiedade e esperança. "O que você acha, Lucas?" "Eu quero ir", respondeu o menino imediatamente. "Quero conhecer a casa da Júlia." E assim ficou combinado. No próximo sábado, pela primeira vez desde o acidente, Lucas Albuquerque visitaria uma casa que não fosse a sua própria ou de algum parente próximo. Na semana que se seguiu, Ricardo percebeu uma mudança notável no comportamento do filho. Lucas mostrava-se mais engajado em suas atividades educacionais, fazia perguntas sobre o mundo além dos muros da mansão, e até mesmo suas sessões de fisioterapia, antes enfrentadas com resistência, tornaram-se momentos de determinação. "Quero ficar mais forte para quando for à casa da Júlia", explicou ele ao fisioterapeuta, que olhou para Ricardo com surpresa e aprovação. Enquanto isso, na Albuquerque Farmacêutica, tensões crescentes dominavam as reuniões de diretoria. A empresa estava prestes a lançar um medicamento inovador para tratamento de uma doença rara que afetava principalmente crianças. O problema, o preço proposto pela equipe financeira, tornaria o remédio inacessível para a maioria das famílias que dele necessitavam. "É a lei do mercado, Ricardo", argumentou Fernando Meirelles, o diretor financeiro, durante uma acalorada discussão. "Investimos milhões em pesquisa e desenvolvimento. Precisamos garantir o retorno para os acionistas." Ricardo, sentado à cabeceira da mesa de reuniões, observava os gráficos e projeções financeiras, com crescente desconforto. Anos atrás, teria aceitado aqueles argumentos sem questionar. Agora, porém, algo havia mudado. "E as crianças que não poderão pagar?" perguntou ele, interrompendo a apresentação.
Qual é o retorno para elas? Um silêncio constrangido dominou a sala. Fernando ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Essa é uma questão para políticas públicas, não para empresas privadas, respondeu finalmente. Nosso compromisso é com a inovação e a sustentabilidade financeira. Ricardo assentiu lentamente, mas uma ideia começava a se formar em sua mente. Uma ideia que teria parecido absurda apenas algumas semanas antes. O sábado amanheceu ensolarado, com aquela luminosidade dourada típica das manhãs paulistanas de inverno. Na mansão Albuquerque, Ricardo supervisionava pessoalmente os preparativos para a visita à casa dos Santos Oliveira. O motorista recebeu instruções detalhadas sobre o caminho. A cadeira de rodas de Lucas foi minuciosamente revisada e uma pequena mochila contendo medicamentos, trocas de roupa e outros itens essenciais foi cuidadosamente preparada. Acha que devo levar um presente? Perguntou Lucas, ajustando a gola da camisa pela terceira vez. O nervosismo do menino era palpável. Ricardo sorriu, reconhecendo no filho a mesma ansiedade social que ele próprio sentia em situações desconhecidas. Acho uma ótima ideia. O que você sugere? Após alguma deliberação, decidiram por um bolo da confeitaria favorita de Lucas e uma seleção de livros infantis recém-lançados. Simples, mas significativo. Um equilíbrio que Ricardo estava apenas começando a aprender. Quando finalmente chegaram à Rua do Ipiranga, foram recebidos por uma visão inesperada. Uma rampa de madeira recém-construída, pintada em cores vibrantes, estendia-se dos degraus da entrada até a calçada. Acima dela, uma faixa feita à mão proclamava: "Bem-vindo, Lucas." No portão, não apenas Júlia e sua família aguardavam, mas também vários vizinhos, adultos e crianças, todos claramente curiosos, mas também genuinamente acolhedores. Ricardo sentiu um nó na garganta ao ver o rosto do filho iluminar-se com surpresa e alegria. "Você viu, pai? Fizeram uma rampa para mim", exclamou Lucas, já manobrando a cadeira em direção à entrada. Carlos, o pai de Júlia, aproximou-se para ajudar com a cadeira. "Eu e os rapazes da obra montamos ontem à noite. Não é nenhuma obra-prima de engenharia, mas deve servir." Ricardo apertou a mão do homem, genuinamente tocado. "É perfeita, obrigado." O interior da casa era exatamente como Ricardo lembrava. Modesto, organizado e acolhedor. Mas naquela manhã estava especialmente animado. Várias crianças do bairro, colegas de escola de Júlia, haviam sido convidadas para conhecer Lucas. Inicialmente tímidos, os pequenos logo perderam o desconforto quando Júlia anunciou uma expedição científica ao quintal, onde árvores frutíferas e canteiros de ervas prometiam descobertas fascinantes. "Vamos coletar amostras para analisar no microscópio", declarou ela, distribuindo pequenos potes de plástico que sua mãe havia separado. "E Lucas vai registrar tudo no caderno, porque ele tem a letra mais bonita da turma." Ricardo observou maravilhado como seu filho, que por tanto tempo estivera isolado em um mundo de privilégios e proteção excessiva, integrava-se naturalmente ao grupo. A cadeira de rodas, que nas festas da alta sociedade paulistana provocava olhares de piedade e desconforto, aqui era simplesmente incorporada às brincadeiras. Em poucos minutos, tornou-se a base de operações da expedição, onde as descobertas eram catalogadas e armazenadas. "Seu filho tem um dom para a organização", comentou Regina, a mãe de Júlia, servindo a Ricardo um café na cozinha enquanto observavam as crianças pela janela. "E uma paciência impressionante. Júlia é pura energia, não para um segundo. Eles se complementam." Ricardo assentiu, percebendo a verdade naquela observação. Lucas sempre foi metódico, mesmo antes do acidente. Mas depois, ele se fechou tanto que achei que nunca mais veria esse lado dele. Dona Francisca, que descascava frutas em silêncio, interveio com sua habitual sabedoria direta. "Crianças são como sementes, senhor Ricardo. Precisam do ambiente certo para florescer, mas a natureza delas está lá esperando." A manhã transcorreu em um ritmo tranquilo e alegre, que Ricardo mal se lembrava de ter experimentado. Observou fascinado as interações simples e genuínas entre os vizinhos que apareciam para cumprimentar, trazendo pequenas contribuições para o almoço comunitário que se formava. Uma travessa de arroz, uma salada recém-colhida, um frango assado ainda fumegante.
É sempre assim aos sábados, explicou Carlos quando Ricardo comentou sobre a espontaneidade dos encontros. Um traz o que pode, e todo mundo come junto, você se acostuma. E Ricardo estava se acostumando, mais rapidamente do que jamais teria imaginado possível. Pela primeira vez em anos, sentia-se não como o poderoso CEO da Albuquerque Farmacêutica, mas simplesmente como o pai de Lucas, compartilhando uma refeição com outras famílias, discutindo os desafios cotidianos de criar filhos em uma cidade como São Paulo. Quando a conversa derivou para questões profissionais, Ricardo surpreendeu-se ao descobrir que vários dos presentes dependiam de medicamentos produzidos por sua própria empresa. Minha pressão arterial só se mantém controlada por causa daquele seu remédio genérico, comentou seu Joaquim, um senhor de 70 anos que vivia no final da rua. Mas ultimamente tem ficado difícil comprar. O preço subiu quase 30% no último ano. Meu plano de saúde deixou de cobrir os medicamentos para diabetes da minha mãe, acrescentou uma jovem professora que morava no apartamento ao lado. Agora gastamos quase um salário mínimo só com os remédios dela. Ricardo escutava crescentemente desconfortável. Como CEO, recebia relatórios financeiros detalhados, mas raramente se deparava com os impactos humanos das decisões corporativas. Os aumentos de preços eram sempre justificados por análises de mercado, projeções econômicas, estratégias competitivas, nunca pelo efeito na vida de pessoas como as que agora compartilhavam sua mesa. À tarde, enquanto as crianças assistiam a um filme na pequena sala, Lucas, confortavelmente instalado no sofá, cercado por seus novos amigos, Ricardo aproveitou para conversar mais com Carlos sobre seu trabalho na construção civil. Estamos erguendo aquele novo condomínio de luxo perto do Parque Burle Marx, explicou o homem, mostrando calos nas mãos com orgulho discreto. Apartamentos de 20 milhões, com 5 suítes cada. E sabe o que é irônico? Eu ganho em um mês o que custa 1 metro quadrado daquele lugar. Mas você parece gostar do que faz, observou Ricardo. Amo construir, confirmou Carlos. Ver algo nascer das suas mãos, crescer dia após dia, não há sensação melhor. O problema é que cada vez mais somos tratados como peças substituíveis. Segurança, direitos. Isso custa dinheiro e dinheiro diminui o lucro. As palavras atingiram Ricardo com força inesperada. Quantas vezes ele próprio havia aprovado otimizações em fábricas e laboratórios sem refletir sobre as vidas afetadas. Quando Regina chegou do plantão no hospital, exausta após 12 horas de trabalho, a conversa tomou novos rumos. Formada como técnica de enfermagem, ela cursava graduação em enfermagem nas poucas horas livres que conseguia. É difícil, mas vale a pena, explicou ela, enquanto servia um novo café para todos. Quero poder oferecer mais a Júlia do que tive para mim mesma. Regina cuida dos pacientes que usam seus medicamentos, Sr. Ricardo, comentou Dona Francisca com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além das aparências. Ela vê o outro lado da equação. Antes que Ricardo pudesse elaborar uma resposta, seu telefone vibrou. Era Fernando Meirelles, o diretor financeiro, com uma ligação marcada como urgente. Pedindo licença, Ricardo afastou-se para atender no pequeno quintal. Ricardo, onde você está? Tentei sua casa, mas a empregada disse que você saiu com Lucas. A voz de Fernando soava tensa. Estou resolvendo questões pessoais, respondeu Ricardo secamente. O que aconteceu de tão urgente num sábado? Os americanos da Pharma Global fizeram uma oferta para comprar nossa divisão de medicamentos genéricos, anunciou Fernando sem rodeios. 500 milhões de dólares, Ricardo. Querem uma resposta até segunda-feira. Ricardo sentiu o estômago afundar. A divisão de genéricos da Albuquerque era a menos lucrativa da empresa, mas atendia milhões de brasileiros com medicamentos essenciais a preços acessíveis. Era o legado mais importante de seu pai, mantido contra pressões constantes dos acionistas que preferiam focar em medicamentos patenteados de alto valor. E qual é a sua recomendação? Perguntou Ricardo, já antecipando a resposta. Vender, obviamente, respondeu Fernando com impaciência. Os genéricos nos dão dor de cabeça constante com controle de preços do governo, margens apertadas, competição desleal da Índia e China. Com esse dinheiro, podemos investir integralmente em pesquisa de ponta e novos lançamentos premium. Ricardo olhou através da janela,
para a sala onde Lucas ria com seus novos amigos. Viu seu Joaquim tomando seu medicamento para a pressão com um copo d'água. Notou Regina, ainda de uniforme hospitalar, cochilando brevemente no sofá, exausta, após cuidar de pacientes que dependiam dos remédios que sua empresa fabricava. Vamos discutir isso na segunda, respondeu finalmente. Tenho outras prioridades hoje. Ao desligar, Ricardo percebeu que Dona Francisca o observava da porta. Problemas no trabalho? Perguntou ela com aquela franqueza direta que a caracterizava. Ricardo hesitou, então decidiu ser igualmente franco. Querem que eu venda a divisão da empresa que produz medicamentos acessíveis. Dona Francisca assentiu lentamente. Meu marido Antônio costumava dizer que a medicina perdeu sua alma quando a saúde virou mercadoria. Mas ele também dizia que sempre existe escolha. Nem sempre, retrucou Ricardo. Tenho responsabilidades com acionistas, investidores e com pessoas como nós, completou a senhora, gesticulando para a casa modesta ao redor. No fim das contas, senhor Ricardo, todos precisamos nos olhar no espelho pela manhã. A segunda-feira chegou com a intensidade típica dos inícios de semana em São Paulo. Engarrafamentos monstruosos, buzinas impacientes, o ritmo frenético da maior metrópole da América Latina já em pleno vapor antes mesmo do sol aparecer completamente no horizonte. Na sede da Albuquerque Farmacêutica, um imponente edifício de vidro e aço no coração da Avenida Faria Lima, a agitação era ainda maior que o habitual. A notícia da oferta da Farma Global pelos genéricos havia vazado, e um clima de expectativa permeava os corredores e elevadores. Ricardo chegou mais cedo que o usual. Havia dormido pouco, revirando-se na cama enquanto considerava os diferentes caminhos à sua frente. As palavras de Dona Francisca, "Todos precisamos nos olhar no espelho pela manhã", ecoavam em sua mente com persistência incômoda. Antes de dirigir-se à sala da presidência, fez algo incomum. Desceu até o departamento de pesquisa e desenvolvimento no subsolo do prédio. Era um espaço que visitava raramente, geralmente apenas para reuniões formais ou quando precisava mostrar as instalações para visitantes importantes. O setor já estava em plena atividade. Cientistas em jalecos brancos moviam-se entre bancadas repletas de equipamentos sofisticados. Ricardo cumprimentou alguns funcionários surpresos com sua presença inesperada e dirigiu-se à área de pesquisa de doenças raras, um departamento pequeno, criado anos antes em homenagem à memória de Beatriz, que morrera justamente de uma condição pouco estudada. Doutor Mendes, chamou Ricardo ao avistar o diretor científico da área, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos perpetuamente cansados. Senhor Albuquerque, o cientista quase derrubou uma pilha de documentos com a surpresa. Não esperávamos o senhor aqui hoje. Vim conhecer melhor o trabalho de vocês, explicou Ricardo. Pode me mostrar no que estão trabalhando atualmente? Durante a hora seguinte, Ricardo ouviu explicações detalhadas sobre pesquisas promissoras, protocolos experimentais, desafios científicos. O entusiasmo do Dr. Mendes e sua equipe era contagiante, mesmo quando descreviam as dificuldades financeiras e burocráticas que enfrentavam. Com mais investimento, poderíamos avançar o dobro no mesmo tempo, explicou o cientista, mostrando gráficos em seu computador. Mas entendemos as limitações orçamentárias. Ricardo assentiu, pensativo. E aquele medicamento para a amiloidose que estava em fase final de testes? Como está progredindo? Uma sombra cruzou o rosto do cientista. Foi recalibrado. Recebemos orientação do financeiro para focar em aplicações mais amplas com maior retorno potencial. Aquela decisão, Ricardo lembrou com desconforto, havia passado por sua mesa 6 meses antes. Aprovara-a sem muito questionamento, convencido pelos argumentos de Fernando sobre alocação estratégica de recursos. Ao sair do laboratório, Ricardo sentia um peso no peito. Não era apenas culpa, era a percepção aguda de como se afastara gradualmente da visão original de seu pai ao fundar a empresa. Criar medicamentos que realmente fizessem diferença na vida das pessoas, independentemente de sua condição financeira. A reunião de diretoria estava marcada para as 10 horas. Quando Ricardo entrou na sala de conferências no último andar, todos os assentos já estavam ocupados. Fernando Meirelles havia feito seu trabalho.
Não apenas os diretores estavam presentes, mas também representantes dos principais acionistas e até mesmo 2 advogados do escritório que assessorava a empresa. Bom dia a todos, cumprimentou Ricardo, assumindo seu lugar na cabeceira da mesa. Vejo que estamos com casa cheia hoje. Fernando sorriu com confiança. A proposta da Pharma Global representa um ponto de inflexão para nossa empresa, Ricardo. Achei prudente garantir que todas as partes interessadas estivessem representadas. Um dos acionistas, um senhor corpulento de terno impecável, manifestou-se imediatamente. Analisamos os números durante o fim de semana, Ricardo. É um negócio extraordinário. Precisamos fechar isso imediatamente, antes que eles reconsiderem. Murmúrios de concordância percorreram a mesa. Ricardo observou os rostos ao seu redor. Executivos bem-sucedidos, homens e mulheres inteligentes e ambiciosos, que, como ele próprio até recentemente, viam o mundo através das lentes frias das planilhas financeiras e gráficos de desempenho. Antes de votarmos, disse Ricardo calmamente, gostaria de propor uma alternativa. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de expectativa. Fernando franziu o senho, claramente contrariado com a possibilidade de desvios do roteiro que havia cuidadosamente preparado. Em vez de vendermos a divisão de genéricos, continuou Ricardo, proponho expandirmos significativamente seus investimentos, integrando-a com nossa pesquisa de ponta e criando uma nova linha de produtos acessíveis baseados em nossas tecnologias mais avançadas. A reação foi imediata e visceral. Expressões de incredulidade e desaprovação tomaram conta da sala. Fernando foi o primeiro a recuperar-se do choque. Ricardo, isso é... Perdoe-me a franqueza, mas é um absurdo econômico, declarou ele abrindo uma apresentação em seu tablet. Os números são claros. Genéricos são uma commodity de baixa margem. Nossa vantagem competitiva está na inovação premium. Concordo com a inovação, retrucou Ricardo, mantendo a calma. Mas discordo que ela deva ser privilégio de poucos. Meu pai fundou esta empresa com uma visão diferente. Com todo o respeito ao legado do seu pai, interveio uma acionista, uma mulher de meia-idade com expressão severa. Estamos em 2025, não em 1975. O mercado mudou. A concorrência global é feroz. Sentimentalismos não têm lugar em decisões estratégicas. A discussão que se seguiu foi acalorada. Ricardo apresentou dados sobre o potencial inexplorado de mercados emergentes, a fidelização de clientes através de políticas de acesso, os benefícios de longo prazo para a imagem corporativa. A maioria na sala, contudo, manteve-se firmemente favorável à venda. Vamos colocar em votação, então, propôs Fernando finalmente, confiante na vitória. Todos a favor da aceitação da oferta da Pharma Global, levantem a mão. 12 mãos se ergueram decisivamente. Apenas Ricardo e 2 diretores mais antigos, que haviam trabalhado diretamente com seu pai, mantiveram-se contrários. Está decidido, declarou Fernando com um sorriso mal disfarçado de triunfo. Vou comunicar nossa aceitação ainda hoje. Não tão rápido, interrompeu Ricardo. Como presidente executivo e acionista majoritário, tenho poder de veto sobre decisões estratégicas desta magnitude. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Fernando empalideceu visivelmente. Você não faria isso, murmurou ele incrédulo. Os acionistas podem me destituir se discordarem de minha visão para a empresa, completou Ricardo calmamente. Até lá, minha decisão é final. Não venderemos os genéricos, ao contrário. Vamos reformular completamente nossa estratégia corporativa. A reunião terminou em clima de revolta mal contida. Enquanto os diretores e acionistas saíam da sala, Ricardo conseguiu captar fragmentos de conversas indignadas. Completamente irracional. Crise de meia-idade. Vai destruir o valor da empresa. Apenas quando todos haviam partido, Ricardo permitiu-se um momento de dúvida. Havia acabado de antagonizar alguns dos executivos e investidores mais poderosos do país. A repercussão seria imediata e brutal. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era Dona Marta. Lucas está muito animado com a visita de Júlia hoje depois da escola. Ela vai ajudá-lo com um projeto de ciências. Um sorriso involuntário suavizou a expressão tensa de Ricardo.
Em meio à tempestade corporativa que acabara de desencadear, aquela pequena mensagem era um lembrete do que realmente importava. À tarde, quando finalmente conseguiu sair do escritório após horas de reuniões de emergência com advogados e relações com investidores, Ricardo dirigiu diretamente para casa, algo que raramente fazia antes do anoitecer. Encontrou Lucas e Júlia na biblioteca, cercados por livros, tubos de ensaio improvisados e anotações espalhadas. Dona Francisca, que aparentemente havia acompanhado a neta, tomava chá tranquilamente em uma poltrona próxima, observando as crianças com um sorriso sereno. "Pai!" exclamou Lucas ao vê-lo. "Estamos estudando como os remédios são criados." Júlia trouxe um livro incrível que era do avô dela. Ricardo aproximou-se curioso. O livro em questão era um antigo manual de farmacologia, com anotações manuscritas nas margens. Algumas páginas estavam marcadas com pequenos pedaços de papel. "Era o livro de cabeceira do meu marido", explicou Dona Francisca, notando o interesse de Ricardo. Antônio estava sempre rabiscando ideias, teorias, dizia que a verdadeira ciência acontece nas margens dos livros oficiais. Ricardo folheou o volume com crescente fascínio. As anotações eram detalhadas, algumas em português, outras em espanhol, com fórmulas químicas e esquemas de moléculas desenhados à mão. O nome Antônio Santos na primeira página provocou um lampejo de reconhecimento. "Santos, espere, seu marido era Antônio Santos, o da teoria da biomodulação cardiovascular." Dona Francisca piscou surpresa. "Conhece o trabalho dele?" "Meu pai mencionava esse nome", respondeu Ricardo, recordando conversas distantes. "Dizia que era um cientista brilhante, mas que o meio acadêmico nunca lhe deu o devido reconhecimento." Um brilho de orgulho iluminou os olhos da senhora. Antônio estava décadas à frente de seu tempo. Desenvolveu teorias sobre tratamentos cardíacos de baixo custo que só agora começam a ser validadas internacionalmente. Mas na época, publicar em português ou espanhol era praticamente garantia de invisibilidade científica. Ricardo continuou examinando o livro, cada vez mais intrigado. Alguns dos conceitos nas anotações pareciam curiosamente alinhados com pesquisas de ponta que sua própria empresa desenvolvia atualmente, mas por caminhos muito mais caros e complexos. "A senhora teria mais materiais dele? Anotações? Artigos?" perguntou, uma ideia começando a se formar em sua mente. Dona Francisca hesitou brevemente. "Tenho tudo guardado. Sempre esperei que algum dia alguém se interessasse de verdade. Mas confesso que não imaginei que seria o dono de uma das maiores farmacêuticas do país." Naquele momento, o telefone de Ricardo tocou novamente. Era Fernando, provavelmente com mais notícias sobre a crise corporativa em andamento. Ricardo observou o aparelho vibrando. Então, deliberadamente, silenciou-o e guardou-o no bolso. "Crianças", chamou ele, voltando-se para Lucas e Júlia. "O que acham de fazermos um experimento científico todos juntos? Tenho algumas ideias interessantes para compartilhar." Nos dias que se seguiram, uma tempestade sem precedentes abateu-se sobre a Albuquerque Farmacêutica. A notícia de que Ricardo havia vetado a venda da divisão de genéricos vazou para a imprensa financeira, provocando uma queda de 12% nas ações da empresa em apenas um dia. Analistas de mercado classificavam a decisão como emocionalmente motivada e estrategicamente desastrosa. Na sede da empresa, os corredores ferviam com rumores de uma possível destituição. Fernando Meirelles liderava abertamente uma facção de executivos descontentes, realizando reuniões a portas fechadas com membros do conselho e principais acionistas. Ricardo observava tudo com uma serenidade que surpreendia até a ele mesmo. Pela primeira vez em anos, sentia-se perfeitamente alinhado com seus valores mais profundos. As mensagens de apoio que recebia de funcionários dos níveis operacionais, especialmente da equipe de pesquisa, reforçavam sua convicção de estar no caminho certo. Numa manhã particularmente tensa, sua secretária anunciou uma visita inesperada. "Senhor, a professora Helena Martins está aqui. Diz que é urgente." Ricardo franziu o senho. O nome não lhe era familiar. "Quem?" "Uma professora da USP", explicou a secretária, claramente desconfortável com a situação incomum.
Está com Dona Francisca Santos e... Bem, aquela menina que visita seu filho. Ricardo levantou-se imediatamente. Faça-as entrar. Momentos depois, Dona Francisca entrou no escritório acompanhada por Júlia e uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos curtos e postura acadêmica inconfundível. A expressão de todas era de seriedade e urgência. Desculpe a visita sem aviso prévio, Sr. Albuquerque, começou Dona Francisca, mas após nossa conversa sobre o trabalho de Antônio, achei que deveria procurar Helena. Ela foi aluna dele na universidade e continuou seu trabalho após sua partida. A professora Helena adiantou-se estendendo a mão. É uma honra conhecê-lo, Sr. Albuquerque. Sou coordenadora do Departamento de Farmacologia da USP e lidero um grupo de pesquisa que, há anos, tenta validar e expandir as teorias do professor Santos. Ricardo indicou-lhes as cadeiras em frente à sua mesa. Por favor, sentem-se. Confesso que estou intrigado. Helena colocou sobre a mesa uma pasta grossa repleta de documentos. Quando Dona Francisca me procurou dizendo que o senhor havia se interessado pelo trabalho de Antônio, mal pude acreditar. Trouxe tudo o que temos: artigos publicados em espanhol e português, manuscritos inéditos, resultados preliminares de nossas próprias pesquisas. Ricardo folheou os documentos com crescente fascínio. Mesmo com seu conhecimento limitado de farmacologia, conseguia perceber a elegância e simplicidade revolucionária das abordagens propostas. Por que isso nunca chegou às grandes publicações internacionais? Perguntou ele, genuinamente perplexo. Helena sorriu tristemente. A ciência também tem suas hierarquias e preconceitos, Sr. Albuquerque. Antônio era brasileiro, formado aqui, publicava em português e espanhol, e propunha métodos de baixo custo quando a tendência era exatamente o oposto. Além disso, ela hesitou. Além disso, meu marido era teimoso e idealista demais, completou Dona Francisca com um misto de orgulho e resignação. Recusou-se a patentear suas descobertas. Dizia que conhecimento que salva vidas não deveria ser propriedade privada. A afirmação provocou em Ricardo um desconforto imediato. Sua empresa detinha centenas de patentes que limitavam o acesso a tratamentos potencialmente salvadores. O que exatamente vocês esperam de mim? Perguntou ele diretamente. Foi Júlia quem respondeu, para a surpresa de todos. Que o senhor ajude a terminar o trabalho do meu avô, disse ela, com a simplicidade direta das crianças, para que todas as pessoas possam ter remédios, não só as ricas. Ricardo encarou a menina, tocado por sua franqueza. Voltou-se então para Helena. Tecnicamente, o que seria necessário para validar estas teorias em escala industrial? Os olhos da professora brilharam. Estudos clínicos amplos, refinamento de formulações, testes de estabilidade, basicamente tudo o que uma grande farmacêutica já tem estrutura para fazer, mas que é financeiramente inviável para uma universidade pública. E o potencial comercial? Diferente do que estão acostumados, mas substancial, respondeu Helena prontamente. Os métodos de Antônio permitem produzir medicamentos cardiovasculares a custos drasticamente reduzidos, o que abriria mercados enormes em países em desenvolvimento. O volume compensaria as margens menores. Ricardo assentiu lentamente, uma decisão cristalizando-se em sua mente. Preciso de alguns dias para estudar tudo isso em detalhes, mas posso adiantar que estou genuinamente interessado. Quando as visitantes se foram, Ricardo mergulhou na leitura dos documentos, esquecendo-se completamente das reuniões agendadas para o resto do dia. O que encontrou o deixou cada vez mais convencido. Estava diante de uma oportunidade não apenas de resgatar a visão original de seu pai para a empresa, mas de transformar fundamentalmente o acesso a medicamentos essenciais no Brasil e além. À noite, ao retornar para casa, encontrou Lucas entretido com um novo experimento científico, inspirado pelos livros de Antônio Santos, que Júlia havia emprestado. Pai, você sabia que existem plantas brasileiras que podem ajudar a fazer remédios para o coração? Perguntou o menino animadamente. O avô da Júlia estudou um monte delas. Ricardo sorriu, impressionado com o entusiasmo do filho. E o que mais você aprendeu? Que ciência não é só para ficar rico, mas para ajudar as pessoas, respondeu Lucas com a sabedoria surpreendente que às vezes emergia de suas reflexões.
como aquele médico antigo, Hipócrates, que a dona Francisca nos contou. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, Ricardo permaneceu em seu escritório pessoal, elaborando um plano audacioso. Quando o sol nasceu, ele já tinha os contornos definidos do que seria a maior reestruturação na história da Albuquerque Farmacêutica. Sua secretária foi surpreendida com uma solicitação incomum logo cedo. Agende uma reunião extraordinária do Conselho para amanhã. E depois quero que entre em contato com a reitoria da USP. Precisamos estabelecer uma parceria formal com o departamento da professora Helena Martins. No dia seguinte, a sala de reuniões do conselho estava ainda mais tensa que o habitual. Os rostos dos conselheiros e diretores variavam entre a curiosidade, o ceticismo e a hostilidade aberta. Fernando Meirelles nem tentava disfarçar sua expressão de desprezo. Senhores e senhoras, começou Ricardo, com uma confiança que silenciou imediatamente a sala. Convoquei esta reunião para apresentar uma nova direção estratégica para a nossa empresa. Uma direção que honra nossas origens e, simultaneamente, abre perspectivas de crescimento inéditas. Pelos 50 minutos seguintes, Ricardo apresentou sua visão com uma clareza e paixão que não demonstrava há anos. Explicou como a integração das teorias de Antônio Santos com a infraestrutura de pesquisa e produção da Albuquerque criaria uma linha revolucionária de medicamentos cardiovasculares acessíveis. Projetou números que demonstravam o potencial de mercado em países emergentes, o ganho em escala, os benefícios em imagem corporativa e responsabilidade social. Apresentou depoimentos de cientistas renomados, validando as teorias de Santos. E, finalmente, revelou que já havia assegurado financiamento parcial do BNDES para a iniciativa, classificada como estratégica para a saúde pública nacional. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. Foi Fernando quem finalmente o quebrou. Isso é pura fantasia, Ricardo. Baseado em teorias não comprovadas de um cientista desconhecido, você quer arriscar o futuro da empresa que seu pai construiu? Que seu filho um dia herdará? Meu filho, respondeu Ricardo calmamente. Já está aprendendo que herdar não é apenas receber privilégios, mas também responsabilidades. E quanto a Antônio Santos ser desconhecido, isso é precisamente parte do problema que pretendo corrigir. Um dos conselheiros mais antigos, que havia trabalhado diretamente com o pai de Ricardo, levantou-se lentamente. Lembro-me do professor Santos, disse ele, para surpresa geral. Seu pai tentou trazê-lo para nossa equipe nos primeiros anos da empresa. Ele recusou. Disse que seu lugar era na universidade pública, formando novos cientistas. Seu pai sempre lamentou não ter conseguido convencê-lo. A revelação provocou um murmúrio entre os presentes. Outros conselheiros começaram a fazer perguntas técnicas sobre o projeto, já não com hostilidade, mas com interesse genuíno. A discussão estendeu-se por horas. Ao final, quando a votação foi proposta, Ricardo sabia que havia conseguido ao menos dividir opiniões. O resultado confirmou sua percepção. 8 votos a favor, 7 contra. Seu plano seria implementado, ainda que por margem mínima. Fernando foi o primeiro a deixar a sala, sem dirigir uma palavra a Ricardo. Outros diretores o seguiram, alguns visivelmente contrariados, outros pensativos. Apenas o conselheiro mais antigo permaneceu, aproximando-se de Ricardo quando todos haviam saído. Seu pai estaria orgulhoso, disse ele simplesmente, apertando o ombro de Ricardo antes de sair. Naquela tarde, Ricardo dirigiu pessoalmente até a USP para formalizar a parceria com o departamento da professora Helena. No caminho, fez um desvio para passar pelo bairro do Ipiranga. Encontrou Dona Francisca em seu pequeno jardim, cuidando de plantas medicinais. A senhora não pareceu surpresa ao vê-lo. Então, decidiu seguir adiante? Perguntou ela, como se já soubesse a resposta. Ricardo assentiu. Vamos criar uma fundação em nome de seu marido. Desenvolveremos os medicamentos baseados em suas teorias e garantiremos que sejam acessíveis a todos que precisam. Dona Francisca sorriu, seus olhos marejados. Antônio costumava dizer que o conhecimento é como água. Estagna quando parado, mas cria vida quando flui livremente. Ela fez uma pausa, então acrescentou. Júlia está dentro de casa, terminando a lição. Tenho certeza que ficará feliz em ver o pai de seu amigo.
Ricardo encontrou a menina debruçada sobre livros de ciências, concentrada em exercícios que pareciam avançados demais para sua idade. Ao vê-lo, seu rosto iluminou-se. Senhor Ricardo, veio buscar o Lucas para brincar? Não hoje, Júlia, respondeu ele, sentando-se à mesa simples. Vim falar com você sobre seu avô, sobre como vamos continuar o trabalho dele. E também, acrescentou com um sorriso, para perguntar se você gostaria de visitar os laboratórios da empresa no próximo sábado. Lucas ficaria muito feliz e talvez possamos fazer alguns experimentos interessantes. Os olhos da menina brilharam com entusiasmo puro. Podemos usar microscópios de verdade e ver como os remédios são feitos? Isso e muito mais, garantiu Ricardo. Na verdade, estou pensando em criar um programa especial para jovens cientistas. Quem sabe você não poderia nos ajudar a planejá-lo? 6 meses se passaram desde aquela decisão transformadora. A primavera paulistana desabrochava em explosões de ipês coloridos, jacarandás em flor e uma energia renovada que parecia contagiar até mesmo o caótico trânsito da capital. Na nova ala da Albuquerque Farmacêutica, recém-inaugurada e batizada de Centro de Pesquisas Antônio Santos, cientistas de jaleco branco movimentavam-se com entusiasmo entre equipamentos de última geração. Nas paredes, além dos certificados habituais e normas de segurança, destacavam-se fotografias emolduradas. Antônio Santos em sua formatura, o cientista lecionando na USP e, mais recentemente adicionada, uma imagem do dia da inauguração, mostrando Dona Francisca cortando a fita simbólica, ladeada por Ricardo, Lucas, Júlia e a professora Helena. Ricardo caminhava pelo laboratório com uma satisfação que não sentia há anos. Os últimos meses haviam sido os mais desafiadores de sua carreira e também os mais gratificantes. Como esperado, Fernando Meirelles renunciara em protesto, levando consigo alguns executivos leais. Acionistas importantes haviam vendido suas participações, provocando inicialmente mais quedas no valor das ações. Mas Ricardo mantivera-se firme. Com a ajuda da professora Helena e uma equipe renovada de cientistas apaixonados pelo projeto, conseguira não apenas validar as teorias de Antônio Santos, mas aprimorá-las com tecnologias modernas. O primeiro medicamento cardiovascular da nova linha, batizado de Cardiovida, já estava em fase final de testes clínicos, mostrando resultados extraordinários. Os investidores estão começando a retornar, comentou Paula Camargo, a nova diretora financeira, uma executiva jovem e idealista que Ricardo recrutara do mercado justamente por sua visão humanista de negócios. As ações subiram 8% só esta semana. E os custos de produção? Perguntou Ricardo, enquanto observavam através de um vidro o processo automatizado de encapsulamento. 30% abaixo do projetado inicialmente, respondeu Paula com evidente satisfação. As inovações processuais inspiradas nos manuscritos do professor Santos são realmente revolucionárias. Poderemos oferecer o Cardiovida a um preço até 60% inferior aos tratamentos equivalentes no mercado. Ricardo assentiu, satisfeito. E o programa educacional? Um sucesso absoluto. Recebemos mais de 2.000 inscrições de escolas públicas para as visitas guiadas. E o material didático desenvolvido pela sua equipe já está sendo usado como referência em cursos técnicos de farmácia. Enquanto continuavam a visita pelas instalações, Ricardo recebeu uma mensagem em seu celular. Era a Dona Marta, com uma foto de Lucas e Júlia no quintal da mansão Albuquerque, ambos debruçados sobre uma mesa improvisada onde conduziam algum tipo de experimento. Os pequenos cientistas mandam lembranças. Júlia disse que precisam mostrar algo importante quando você chegar. Um sorriso involuntário iluminou o rosto de Ricardo. A transformação em Lucas nos últimos meses era quase tão impressionante quanto a revolução na empresa. O menino, antes introvertido e melancólico, agora transbordava curiosidade e entusiasmo. Sua saúde física também melhorara significativamente. Os médicos atribuíam isso tanto à fisioterapia intensificada quanto ao estado emocional renovado. A amizade com Júlia florescia cada dia mais. As famílias agora se encontravam regularmente, alternando entre almoços na mansão Albuquerque e animados churrascos no quintal dos Oliveira Santos. Ricardo descobrira, para sua própria surpresa,
que se sentia mais à vontade nas reuniões simples no Ipiranga do que nos jantares formais que costumava frequentar. Carlos, o pai de Júlia, havia aceitado a proposta de Ricardo para liderar uma iniciativa de reestruturação dos espaços de trabalho nas fábricas da Albuquerque, aplicando seu conhecimento prático de construção para tornar os ambientes mais seguros e ergonômicos. Regina, por sua vez, fora contratada como consultora para o desenvolvimento de protocolos de administração dos novos medicamentos, trazendo sua perspectiva única de profissional da linha de frente. Senhor Albuquerque, a voz de um jovem cientista interrompeu suas reflexões. A professora Helena pediu para avisá-lo que a videoconferência com a Organização Mundial de Saúde começará em 10 minutos. Ricardo consultou o relógio. Aquela seria uma reunião crucial. A OMS demonstrara interesse em incluir o Cardiovida em seu programa de medicamentos essenciais, o que abriria portas para distribuição global em países de baixa renda. Obrigado, estou indo, respondeu ele. E lembre a todos da celebração de amanhã. Quero a equipe completa lá. A celebração a que Ricardo se referia não era um evento corporativo tradicional. Tratava-se do aniversário de Dona Francisca, que completaria 70 anos. A festa seria realizada no Centro Comunitário do Ipiranga, um espaço modesto que, graças a uma doação anônima, que todos sabiam vir de Ricardo, havia sido recentemente reformado e equipado com uma biblioteca pública especializada em livros de ciências. No dia seguinte, o centro comunitário transbordava de vida. Vizinhos, amigos de longa data, colegas da universidade, ex-alunos de Antônio Santos, a equipe científica da Albuquerque, todos se misturavam em uma celebração calorosa que transcendia barreiras sociais e econômicas. Ricardo, vestindo jeans e uma camisa simples, ajudava a distribuir os salgados enquanto observava Lucas e Júlia liderando uma demonstração científica para as crianças do bairro. Os dois haviam montado uma barraca de experiências onde explicavam com surpreendente clareza conceitos básicos de química e biologia. Eles formam uma dupla e tanto, não é? Comentou Dona Francisca, aproximando-se com um copo de refresco. Apesar da idade avançada, mantinha a postura ereta e o olhar perspicaz que tanto impressionara Ricardo desde o primeiro encontro. Verdadeiros parceiros, concordou ele. Lucas me disse ontem que eles fizeram um pacto. Ele vai criar máquinas revolucionárias para cadeiras de rodas e Júlia vai desenvolver medicamentos que ninguém mais precisa tomar injeção. A senhora riu, seus olhos brilhando com emoção contida. Sabe, senhor Ricardo, quando Antônio partiu, meu maior medo era que todo o trabalho dele, toda a paixão pela ciência acessível seria esquecida. Que Júlia cresceria em um mundo onde ideias como as dele não tinham lugar. Ela fez uma pausa, observando a neta que gesticulava animadamente enquanto explicava a mudança de cor em um tubo de ensaio. Agora vejo que estava enganada. O mundo muda quando pessoas como você decidem que ele pode ser diferente. Ricardo sentiu uma emoção inesperada apertar sua garganta. A senhora me dá crédito demais. Foi Júlia quem mudou tudo quando teve coragem de bater aquela porta. Mas foi você quem decidiu abri-la, retrucou Dona Francisca com um sorriso sábio, e depois abriu muitas outras. Naquele momento, Lucas aproximou-se em sua cadeira de rodas, agora decorada com adesivos científicos e pequenas luzes LED que Júlia e Carlos haviam instalado para dar o efeito de nave espacial que tanto encantava as crianças do bairro. Pai, vovó Francisca, vocês precisam vir ver. Júlia e eu descobrimos algo incrível, exclamou ele com uma empolgação contagiante. Ricardo e Dona Francisca trocaram olhares divertidos e seguiram o menino até a barraca de experiências, onde Júlia aguardava com expressão solene. Descobrimos, anunciou ela com a seriedade de uma cientista experiente, que quando misturamos o remédio para a pressão do seu Joaquim com o suco de maracujá da Dona Dalva, ele fica com gosto de chocolate. Lucas assentiu enfaticamente. E ninguém precisa fazer cara feia para tomar. Isso é fascinante, respondeu Ricardo contendo o riso. Mas como exatamente vocês testaram isso? As crianças trocaram olhares conspiratórios. Bem, começou Lucas, foi só uma gotinha de cada para não desperdiçar. Apressou-se Júlia a explicar. E usamos nosso novo kit de ciências para analisar,
não experimentamos de verdade. Mas a reação química indica que o sabor seria de chocolate, completou Lucas com convicção científica, quase certeza absoluta. Ricardo não pôde conter uma gargalhada. Acho que vocês acabaram de identificar sua primeira linha de pesquisa para o futuro. Medicamentos com sabor de chocolate. Quem não gostaria? Enquanto as crianças voltavam animadas para seus experimentos, Ricardo notou a chegada de Paula Camargo, acompanhada de um homem que ele reconheceu imediatamente. Jorge Mendonça, um dos maiores investidores do país e presidente de um fundo de investimentos em saúde. Ele insistiu em vir pessoalmente, explicou Paula discretamente quando se aproximaram. Ficou impressionado com os resultados preliminares do Cardiovida. As apresentações foram feitas e logo Ricardo e Jorge afastaram-se um pouco para conversar com mais privacidade. Vou direto ao ponto, Albuquerque, disse o investidor sem rodeios. Quero entrar como parceiro estratégico na Albuquerque Farmacêutica. 200 milhões para começar, especificamente destinados à expansão da linha Santos de medicamentos acessíveis. Ricardo ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Achei que a maioria dos investidores ainda nos considerava um caso perdido de idealismo irracional. Jorge sorriu. Eu não construí minha fortuna seguindo a manada. O que você está fazendo aqui é mais que filantropia. É um novo modelo de negócios. Lucro sustentável alinhado com impacto social real. Ele fez uma pausa, observando a celebração ao redor. Além disso, tenho motivos pessoais. Meu pai morreu de problemas cardíacos porque não podíamos pagar os medicamentos importados. Isso foi há 40 anos, em uma cidadezinha do interior de Minas, mas ainda acontece todos os dias no Brasil. A conversa foi interrompida por um alvoroço crescente. Carlos e alguns vizinhos traziam um enorme bolo decorado com o tema de ciência. Pequenos tubos de ensaio de açúcar, átomos feitos de chocolate e, no topo, uma representação de Dona Francisca feita de pasta americana, segurando um livro aberto. Hora de cantar parabéns, anunciou Regina, reunindo todos em volta da mesa central. Enquanto a tradicional canção de aniversário ecoava pelo salão, primeiro em português, depois em espanhol, em homenagem às origens de Antônio Santos, Ricardo observou o quadro humano à sua frente. Lucas, radiante em sua cadeira de rodas, cantando a plenos pulmões. Júlia, ao lado dele, segurando orgulhosamente um pequeno tubo de ensaio com uma vela acesa. Dona Francisca, emocionada, abraçada por Carlos e Regina, cientistas da empresa confraternizando com moradores do bairro. Paula e Jorge, discutindo animadamente o futuro dos medicamentos acessíveis. Era um microcosmo do mundo que ele agora acreditava ser possível. Um mundo onde diferentes realidades não apenas coexistiam, mas se enriqueciam mutuamente. Onde barreiras econômicas e sociais podiam ser transpostas por gestos simples de coragem e empatia. Onde o sucesso empresarial não se media apenas por números em planilhas, mas pelo impacto concreto na vida das pessoas. Enquanto todos aplaudiam Dona Francisca soprando as velas, Ricardo sentiu uma pequena mão segurar a sua. Era Júlia, olhando para ele com aqueles olhos intensos e sinceros que haviam mudado sua vida 6 meses antes. Senhor Ricardo, disse ela em voz baixa, para que só ele ouvisse. Sabia que o vovô Antônio tinha uma frase que ele sempre repetia? Ele dizia que o maior laboratório do mundo é o coração humano, porque é nele que se sintetiza o único remédio verdadeiramente universal, a compaixão. Ricardo sentiu os olhos marejarem enquanto a menina sorria e voltava correndo para junto de Lucas. Observando os dois, tão diferentes em suas origens e tão semelhantes em seus sonhos, compreendeu finalmente a lição mais valiosa daquela jornada inesperada. Às vezes, o caminho para curar o mundo começa com uma simples batida à porta. E enquanto a festa continuava ao seu redor, Ricardo Albuquerque, empresário, pai, e agora, acima de tudo, um homem transformado, prometeu a si mesmo que manteria sua porta sempre aberta.